Olha lá no alto do horto. Olha lá no alto do horto, o Padinho está vivo, o Padinho não está morto. Oi, gente, pela essa entrada vocês já sabem de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Padre Cícero Romão Batista, o meu Padinho, como ele é chamado. E foi cantado em música, prosa e verso, repente. Esta música do Luiz Gonzaga, tem aquele do Chico Silva, Deus Menino. Foi minissérie da Rede Globo, no papel principal com o Estênio Garcia, e o documentário Romeiros de Juazeiro. Juazeiro do Padre Cícero, ou Juazeiro do Norte, como queiram. Muitos chamam Juazeiro do meu Padinho. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Ivan Salles, o mesmo nome do meu, o nome do canal. Então, a todos vocês um abraço, um beijo no coração. Convidamos a você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se clicando no sininho para cada publicação nova vocês serem avisados. Esperamos que todos vocês estejam bem, em paz, tranquilos. Olha o meu neto chamando aí ao fundo. Um abraço a todos e seguiremos com a história do meu Padinho. Viva Padre Cícero! Viveu um menino pobre às margens do rio Salgadinho. Estamos contando neste vídeo a história de um grande brasileiro, um grande cearense, tido como muitos como santo, mas porém a sua canonização está em andamento em Vaticano, em Roma, lá no Vaticano. Pela imagem aí vocês sabem quem é. É meu Padinho Padre Cícero, que já se vão 87 anos de sua morte. E no último dia 24 de março, fez aniversário. Ele que nasceu em 24 de março de 24 de março de 1844. Se estivesse vivo, tinha completado 178 anos, mas é um santo para os seus fiéis seguidores, é um dos mais estudados no Brasil atualmente. Fala-se que existem mais de 200 livros escritos contando sua biografia e suas histórias. Vamos lá, contar um pouco da história dele. Seu nome completo: Cícero Romão Batista. Data de nascimento: 24 de março de 1844. Data de morte: 20 de julho de 1934. É o primeiro prefeito de Juazeiro e sempre teve gosto pela vida religiosa, pois aos 12 anos, depois de ler o livro de São Francisco de Sales, ele fez um voto de castidade, mas sempre muito inteligente. E o dia 20 é dedicado a Padre Cícero. Por que nós falamos isso? Porque não existem no Brasil e no mundo, o dia 13, o dia de Nossa Senhora de Fátima, são celebradas várias missas, pois dia 20 de cada mês, os seus fiéis, seus devotos, vestem preto. Os devotos Padre Cícero. A sua morte
Com sua morte, a Romaria de Juazeiro só aumentou. Só aumentou. No dia de finados, tem grandes romarias que vão visitar o túmulo de Padre Cícero. Cícero Romão Batista, que está sepultado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Juazeiro. Ele que foi ordenado padre em 30 de novembro de 1870, aos 26 anos. Falar aqui sobre um pouco mais sobre a história dele. Ele começou a estudar aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade. Foi quando ele foi matriculado com o professor Antônio Rufino. Ele é um dos mais consagrados e respeitados religiosos, não só do Ceará, mas do Nordeste brasileiro. Em março de 2001, foi escolhido Cearense do Século. É uma votação que a TV Verdes Mares, em parceria com a Rede Globo, que nos anos 2000 foi feito uma votação de quem era mais importante daquele estado. Foi feito em todos os estados da federação, e aqui no Ceará foi Padre Cícero o vencedor. Em julho de 2012, ele está entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Um concurso promovido pelo SBT, em parceria com a BBC de Londres. E ele foi um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Vamos lá. Ele é filho de Joaquim Romão Batista, que era filho de Romão José Batista e Angélica Romão Batista. O nome dos avós do Padre Cícero era Romão José Batista e Angélica Romana Batista. São os avós paternos. Os avós maternos é Francisca Pereira de Oliveira e o português Antônio José Batista Melo, e eles eram, por parte de Francisca, ele era bisneto de José Pereira Lima Aço, é o nome do seu bisavô. Sua mãe era Joaquina Ferreira Gastão, que depois mudou o nome para Joaquina Vicentina Romana. Sendo conhecida Dona Quinô, era filha do baiano José Ferreira Gastão e da Antônia Maria Gastão. E aqui diz também que aos 6 anos Padre Cícero começa a estudar com o professor Rufino Alcântara de Moctezuma. Sabe que seu avô paterno, Romano José Batista, consta na lista dos maiores patriotas de 1822 e que testemunhou em 1830 contra a favor do leonista e contra o Joaquim Pinto Bandeira, que é nome de rua em Fortaleza, né? E foi capitão do exército e futuro líder de uma revolução no Brasil. Sertaneja no Brasil de caráter religioso. Que aqui nós falamos que ele
ele sempre teve ligações com religiosismo, né? Ele começou a estudar aos 18 anos, ele foi matriculado em Cajazeiras, na Paraíba, no colégio do professor Inácio, do padre professor renomado Inácio de Souza Rolim, na Paraíba. Mas, porém, sua estadia lá foi de apenas 2 anos, pois em 1962 seu pai morreu vítima da doença cólera que estava assolando o sertão do Cariri, e que o padre Cícero também foi afetado, mas sobreviveu. Ele, em 1965, sua mãe faz um apelo ao seu padrinho, o Coronel Alves Antônio Pequeno, foi quem lhe ajudou a ingressar no seminário diocesano, ou seminário da Prainha, em Fortaleza. Seu pai, que era pequeno comerciante, depois que faleceu, a sua família enfrentou graves dificuldades financeiras. Ele, que tinha 2 irmãs. Cresceu na ribanceira o homem santo de Cristo. Ele, que é o primogênito, e em 1970 ele ordenou-se padre, mas no período que ele estava no seminário, ele era tido como um aluno mediano de notas regulares, mas depois ele arrebatava multidões com seus sermões e belíssimas palestras. E ele também voltou ao Crato e, aguardando uma igreja para ministrar, foi ser professor de latim do colégio do professor José Joaquim Teles Marroco, seu primo e grande amigo. Em 1971, ele vai a Tabuleiro Grande fazer a sua primeira visita. Padre Cícero, que no Natal de 1871 vai celebrar uma missa no povoado de Juazeiro, na igreja de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira de Juazeiro. Nossa Senhora das Dores, que sua festa é em 15 de setembro, comemora-se o dia de Nossa Senhora das Dores. Ele visitou esta fazenda, que era um pequeno aglomerado de casas de taipa, onde tinham 300 habitantes em volta da igreja. Ele gostou tanto deste lugar que em 11 de abril de 1872 ele passou a morar em Juazeiro, então Fazenda Juazeiro, com a sua mãe e suas 2 irmãs, fixando residência fixa até sua morte em 1934. Padre Cícero, que notabilizou-se por dar conselhos, fazer visitas sacerdotais, confessar grande grupo de pessoas. Ele tinha a voz calma, era branco, dos cabelos loiros e dos olhos azuis, de voz modulada. A recíproca foi verdadeira.
pois ele impressionou os populares e a população retribuiu. Ele um pouco depois recrutou mulheres solteiras e viúvas para lhe ajudar. E ele tinha uma autoridade grande sobre essa irmandade, pois era uma irmandade leiga de conhecimentos, não tinham muitos estudos. Mas falam que ele fixou residência em Juazeiro depois de um sonho que teve, depois de um dia exaustivo de confessar o povo, né, de dar a confissão, ministrar conselhos. Ele estava no seu descanso à noite e sonhou com Jesus Cristo à mesa e os 12 apóstolos, onde ele recebeu a incumbência, segundo ele, de Jesus Cristo, neste sonho, de ajudar o povo. Fala aqui que Jesus vira-se para ele: e você, Padre Cícero, cuide desta multidão que está entrando aí, com pequenas trouxas, que é como a gente andava antigamente, com sacos e roupas. Eram os afragelados da seca, né, como chamavam. E ele foi um grande inventor da sua época. Ele sempre gostou de ajudar, era dono de fazendas, gados, terras e muitos imóveis, e onde ele sempre ajudava o povo, sempre. Ele foi vice-governador do Ceará 2 vezes, foi o primeiro prefeito de Juazeiro, que é fundado em 1911, e o primeiro prefeito nomeado foi Padre Cícero. Aqui fala também que 1889, quando ele entregou a hóstia a Beata Maria de Araújo, ele diz que a hóstia transformou-se em sangue na boca da Beata, fenômeno que repetiu pelos próximos 2 anos, e ele convocou a igreja, um padre e padres, 2 médicos e um farmacêutico para ter a certeza do que aquilo estava acontecendo, o que era aquilo, se era um milagre mesmo. Foi constatado em 1891 que não tinha explicação, portanto era milagre. Mas, porém, o bispo não aceitou e mandou uma outra comissão averiguar. Fizeram os mesmos testes e o fenômeno não aconteceu. E concluiu-se que era um embuste e não um milagre. Aqui fala também que ele pessoalmente moralizou aquela população. Ele pessoalmente ia ministrar conselhos a pessoas que estavam bebendo, né? Acabou com excesso de bebedeiras e prostituição, moralizando o lugar e ganhando diversos fiéis. Ele foi excomungado, segundo o que diz os documentos, em 1894. Em 1898 ele foi a Roma e conseguiu sua absolvição com o Papa Leão XIII. Mas de volta a Juazeiro, o bispo recorreu e ele teve novamente a excomungação oficializada. Que anos depois, ele não... Aqui diz que ele de fato não foi excomungado pela igreja. Aqui fala que em 2006, uma expedição liderada pelo bispo Dom Fernando Panico foi a Roma, levando a documentação para restaurar Padre Cícero a canonização, que a qual foi restaurada. Ele, em 2015, 13 de dezembro de 2015,
ele foi perdoado pela Igreja Católica e segue o processo de canonização normalmente lá em Roma. A história dele é tão grande, tão gigantesca, que eu vou ter que dividir em 2 ou 3 partes. Essa é a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado da história. Essa história de Padre Cícero Romão, o santo do Nordeste. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um. Seu nome percorre veredas no sertão pernambucano.